Olá, meu nome é Gabriela, sou do curso técnico em enfermagem do Mena Barreto, da turma AP6, e vim fazer a contribuição do nosso trabalho de conclusão de curso. Nós escolhemos como tema os pacientes terminais oncológicos e tivemos como foco o processo de morte e morrer. Então, assim, os pacientes com doenças avançadas, além deles experimentarem a dor física, eles experimentam a dor emocional e a dor existencial. A dor física a gente pode classificar como a dor causada pela doença. A dor emocional, ela vem, ela vem para aqueles pacientes religiosos. E a dor existencial, ela é típica em pessoas desinteressadas, pessoas que não aceitam o diagnóstico da doença, e essas pessoas são um pouquinho mais difíceis de lidar, porque elas relutam em fazer o tratamento adequado para ter uma morte mais digna. Então, assim, o processo de morte, ele acontece antes do morrer. É todo o processo do paciente descobrir a doença, o paciente buscar o tratamento, muitas vezes ter cuidados paliativos, muitas vezes cuidados no hospital, até o seu fim, a sua morte. Então, assim, os profissionais, eles precisam encontrar uma maneira de conceder uma morte digna a esses pacientes. Então, a assistência de enfermagem, ela é prestada aos pacientes e aos familiares diariamente na UTI, o que favorece a relação entre o paciente, a equipe multidisciplinar e os familiares. A equipe multidisciplinar ela é muito importante, pois engloba todos os profissionais que engloba todos os profissionais que vão acompanhar esse paciente e essa família até o final da sua vida, até a morte desse paciente. Então, assim, os profissionais eles têm que manter um contato com a família, por quê? Para poder fornecer um tratamento mais digno e humanizado para esse paciente, para conhecer a rotina desse paciente antes dele estar naquele leito de hospital. E com isso, os profissionais passam maior tempo do lado desses pacientes, porque os familiares muitas vezes só é permitido a entrada do familiar nos horários de visita, os quais são muito restritos. Então, os pacientes, os profissionais, eles têm que fazer meio que o papel da família, eles têm que dar um apoio para o paciente, eles têm que estar ao lado do paciente prestando a assistência que ele precisa. Com isso, eles desenvolvem uma carga de estresse muito grande, o que faz eles criarem um mecanismo de defesa para não se apegar nesse paciente. Por quê? Todo profissional sabe que o fim desse paciente, infelizmente, é a morte. E ele se apegando, ele vai ter um sofrimento quando esse paciente chegar ao seu fim. Então, isso afasta o profissional do paciente. E os profissionais, eles não estão preparados para isso. Muitos não estão preparados para esse fim. Não, além do paciente ter o acompanhamento terapêutico, o profissional também deveria ter acompanhamento terapêutico para se preparar para esse fim, bem como os familiares. Então, por quê? Os familiares eles precisam passar coragem para esse paciente, eles precisam passar, de algum modo, uma esperança para esse paciente não se entregar à doença. Tentar ao máximo relutar para ter uma morte mais digna, para ter um tratamento mais digno, tentando diminuir ao máximo a dor desse paciente, a dor emocional, a dor física e a dor espiritual. Então, assim, os profissionais, eles têm que dar atenção às pessoas nesse estado, eles têm que dar atenção à pessoa, não à doença, porque muitos eles começam a dar atenção somente à doença e esquecem que ali tem uma pessoa. Ali tem um ser humano que sente dor, que sente falta da sua família. Então, assim, o profissional ele tem que ser preparado para isso, ele tem que ser preparado para cuidar do paciente, para tratar o paciente e não a doença. Então, assim, tem que haver
uma ligação terapêutica com a família, ajudando a enfrentar os medos e a esperança, e a terem esperança do futuro, para quando eles forem visitar esse paciente, eles não ficarem chorando, lamentando a morte que está por vir, para que eles possam dar força para esse paciente aceitar a sua condição. Então, a família, ela é muito importante, porque ela está aliada no processo saúde e doença, e com o trabalho a gente viu que os profissionais eles não estão preparados para lidar com esse processo de morte dos pacientes oncológicos, que deveria haver um pouquinho mais de atenção ao profissional também, não só ao paciente. Então, a equipe multidisciplinar, terapeuta, psicólogo, deveria prestar assistência ao profissional. Muitas vezes esses profissionais, eles acabam buscando ajuda fora do campo de trabalho, sendo que esse amparo deveria vir diretamente da onde eles estão, do meio que eles estão ali no hospital, fazer um acompanhamento, além do paciente e da família, fazer um acompanhamento junto com o profissional, pois como eu falei, quem está 24 horas ligado ao paciente são os profissionais de saúde. Muitos técnicos e enfermeiros fazem plantão de 12 horas, então, querendo ou não, é um período muito grande que eles estão tratando esse paciente e também precisam ter um pouquinho mais de cuidado, ser olhado com outros olhos. Não somente o paciente e a família, mas também o profissional de enfermagem.